Bom, então agora que a gente já viu todos os capítulos que serão abordados durante o curso, vamos iniciar o capítulo 1, o capítulo de fundamentos, tá? Nesse capítulo de fundamentos, nós iremos abordar primeiramente a definição e entendimento dos coeficientes, por que utilizar coeficientes. Em seguida, nós falaremos dos eixos utilizados para a definição de coeficientes, tá? Forças e momentos, ângulos, velocidades angulares e deflexões. Em seguida, nós vamos tratar do conceito de estabilidade laterodirecional. É uma parte de mecânica de voo que é importante para o entendimento dos coeficientes aerodinâmicos. Então, é importante que você tenha esse entendimento de conceito de estabilidade laterodirecional para você entender o sentido dos coeficientes, qual que vai tornar a aeronave estável, qual que vai tornar a aeronave instável. E também a gente vai ganhar uma ordem de magnitude dos valores destes coeficientes, tá? E por fim, a gente vai passar no entendimento de forças e momentos relevantes, tá? Então, nessa hora, a gente vai entender, por exemplo, como que a empenagem vertical pode contribuir para o rolamento da aeronave, né? E como que isso acontece de forma física, né? Então, isso vai ser exatamente a parte do entendimento físico das forças e momentos que vão estar acontecendo e é uma preparação para o próximo capítulo, onde a gente vai abordar esse tópico de maneira mais detalhada. Então, vamos começar aqui com o tópico de coeficientes, tá? E a primeira dúvida que pode surgir é por que utilizar coeficientes? Por que não utilizar forças e momentos diretamente? E é claro que lá na equação de movimentos, quando você vai calcular o movimento da aeronave, você precisa utilizar forças e momentos, tá? Para fazer esse cálculo. Mas, na hora que está fazendo comparações diretamente aerodinâmicas, o coeficiente é uma ferramenta muito útil para ser utilizada. Os valores coeficientes são adimensionais e eles vão permitir a comparação entre aeronaves de diferentes escalas. Então, por exemplo, aqui na figura ao lado, a gente vai ter o A380 na escala real e o A380 utilizado em cunho. E esses dois resultados aerodinâmicos eles foram comparados. A comparação entre forças e momentos dessas aeronaves de diferentes tamanhos, por exemplo, a aeronave do túnel deve ter cerca de 2 metros de envergadura, enquanto a aeronave real tem 60 metros de envergadura. Ela não é possível, porque há uma diferença de ordem de grandeza. Então, você já pode imaginar que existe uma escala com a geometria. E a gente também vai escalar com os parâmetros aerodinâmicos relevantes, que nesse caso aqui, para os coeficientes aerodinâmicos, será a pressão dinâmica, tá? Então, o coeficiente ele permite esse tipo de comparação, ele permite a utilização de túnel de vento e ele também permite a comparação entre diferentes aeronaves. Então, no caso, se você quiser comparar um A380 com um Cessna 170, que é uma aeronave muito menor, com forças e momentos, isso não será possível, porém, com os coeficientes, você poderá fazer essa comparação. A dimensionalização dos coeficientes ela é feita com parâmetros físicos, que estão ligados às forças e momentos ao qual eles estão adimensionalizando. Então, eles têm sentido e é por isso que você consegue comparar, porque você pegou a geometria relevante do A380 e a geometria relevante do Cessna 172 e está utilizando essas duas geometrias para dimensionalizar e aí sim fazer a comparação com os coeficientes. Também há uma grande vantagem que os coeficientes são mais fáceis de ser utilizados, tá? Do que as forças, tá? Então a gente começa a ganhar ordem de grandeza dos valores dos coeficientes e ali normalmente com 4 casas decimais, no máximo 5 casas decimais, a gente já tem uma boa resolução. Com forças e momentos, essa comparação a gente estaria falando para aeronaves muito grandes, de valores muito altos, né? E também facilita nesse termo que os coeficientes eles vão estar sempre ali na mesma ordem de grandeza, né? Então a gente já sabe por que utilizar os coeficientes, então agora é importante entender qual que é a definição dos coeficientes. Então a gente vai ter coeficientes de forças e coeficientes de momentos para os três eixos, o x, o y e o z. Todos os coeficientes vão ser adimensionalizados pela pressão dinâmica, tá? A pressão dinâmica ela vai ser dada por 1 meio de ρV2. Essa